Olá, obrigado pela presença de todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós nos reunimos para o nosso último encontro de 2025 pelo GSE Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador do GSE. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade de nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem biopsico-sócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Mas já se você nos acompanha via YouTube, assista todo o vídeo para não perder nenhuma novidade. E para nossa conversa de hoje, trouxemos um tema que nos toca a todos, o envelhecimento. Alguns de nós já estamos na chamada melhor idade, e outros teremos a oportunidade de chegar lá. Mas, fato é, a população está envelhecendo. E rápido, muito rápido. Nunca foi tão urgente aprimorarmos nossas capacidades de atendimento, de acolhimento da pessoa idosa. Por isso, não poderia ter feito melhor convite que chamar minha amiga, minha colega de estudos e colega de projetos, a doutora Annelise Fonseca. Ela é médica geriatra e especialista em cuidados paliativos, tanto pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, como pela Associação Médica Brasileira. É doutora em epidemiologia pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente pós-doutoranda em bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, e muito importante isso, junto com o incrível Bruno Oliveira, é fundadora do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Rio de Janeiro, onde também realizam atividades de estudo sobre essa nossa temática instigante. E também, por final, acabou de lançar o livro, né? Eu acho que vai ficar meio borrado aqui, né? Porque tem a... Mas acabou de lançar o livro Ciências da Saúde e Espiritualidade, organizado em parceria novamente com o Bruno Oliveira, e contando com diversos amigos e colegas que caminham conosco nesse campo de trabalho. Mais tarde, inclusive, nós poderemos falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse belo livro. Anne, te agradeço imensamente, como sempre, a disponibilidade e a gentileza. Eu fico muito feliz por lhe ter aqui conosco. Nós teremos até às 21 horas para sua apresentação, quando então passaremos para um bate-papo com todos os presentes. Fique à vontade, eu deixo agora a palavra com você. Bom, boa noite a todos e bom dia ou boa tarde quem está nos assistindo depois. Para mim, eu acho que é mais que um orgulho, uma honra, porque esse grupo é o que inspirou o nosso GES do Rio de Janeiro, o Maurício Esperandio. Posso dizer com muita franqueza, não é? É um amigo querido, companheiro, sim, de batalha, estivemos juntos e ele viu o meu sofrimento como uma carioca no frio de Curitiba e ele me acolheu acalentando o meu coração. Então, é com muito carinho que eu estou aqui e eu quero também agradecer algumas pessoas, em especial a Simone. Simone é uma nutricionista que me abriu as portas, né, para o grupo do Paraná, que me abriu as portas para o Maurício. Eu acho que a mãe dela, a doutora Ana Lúcia, também está aqui. Então, Sueli, uma amiga querida aqui do Rio. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com amigos e dividir com vocês esse tema que é tão desafiador, que é a abordagem da espiritualidade na pessoa idosa. Como toda carioca, né? Às vezes a gente não tem umas formalidades, mas, por favor, ao final, né, se sintam muito à vontade da gente conversar, o que eu puder esclarecer, orientar, ajudar, e o que eu não souber também, a gente vai descobrir juntos, não é? São quase 25 anos de prática na área da espiritualidade, no mínimo
quase 10 anos e com uma formação aí que vem me ajudando, né, nesses desafios e nessas oportunidades. Então, Maurício, eu só tenho a agradecer. A única coisa que eu quero pedir a vocês, por favor, não se assustem se por um acaso subir um gato aqui, porque eu tento aqui deixar... Eu tenho alguns gatos, né? Um gato, ele é bem curioso, então, de repente, ele sobe aqui, não se assustem, mas eu vou tentar deixá-lo. Eu gosto de avisar, porque já teve gente que se assustou, mas eu vou tentar, né, evitar com que ele suba. E aí, Maurício, eu te peço, por favor, vamos, então, começar a apresentação. Na verdade, eu quero dividir alguns conceitos, eu quero dividir algumas características, não é, da minha especialidade, que eu tanto, eu não posso falar só amo, né, que eu me dedico integralmente, e vou ao longo até dessa oportunidade com vocês, dividir algumas iniciativas recentes no hospital onde eu trabalho, não só para modificar o ambiente, não é um ambiente que não é fácil lidar com a geriatria, mas principalmente com os cuidados paliativos, e trazer um pouco de esperança até para nós, profissionais, que não é fácil nesse nosso dia a dia, numa fase tão importante, isso que eu quero discutir com vocês. Então, por favor, o meu conflito de interesse é ser amiga do Maurício, eu quero deixar isso muito bem claro, tá? Por favor. Então, assim, como o Maurício colocou na introdução, né? A gente sabe do processo de envelhecimento mundial e das características no Brasil, que é um envelhecimento muito rápido. A nossa sociedade não está preparada para isso. A previsão pelo IBGE, né, no último censo de 22, é que possivelmente alcançaremos 25% ou mais de pessoas idosas até 2050, isso é daqui a 25 anos. Numa linha do tempo, isso é muito curto. Eu estarei, né, já com meus 60, 65, 70, daqui a 25 anos. E aí, a gente precisa, de alguma forma, começar a mergulhar nesse universo, não só, obviamente, do ponto de vista do profissional de saúde que nós aqui somos, mas também enquanto sociedade. Uma coisa que chama atenção recentemente foi o próprio Enem colocar, não é, na sua redação perspectivas, não é, o que a gente entende enquanto sociedade o envelhecimento. Já faço uma propaganda também, existe um podcast chamado Tempos... ai, caramba, agora eu esqueci. Eu já vou lembrar, Tempos Tarará, é um podcast só sobre envelhecimento, é sempre uma dupla que fala a respeito do que, por exemplo, é um envelhecimento para eles, né? Sempre uma atriz, um físico, uma monja, um publicitário, que todos passaram dos 50, 60 e vivenciam, não é, esse processo não só do lado profissional, mas pessoal. Se eu não lembrar até o final, Maurício, na hora das perguntas eu puxo aqui, porque eu indico fortemente esse podcast. E aí a gente percebe que nessa rapidez do processo demográfico, a gente também vai perceber, por exemplo, a ascensão das doenças crônicas. A gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai ver a importância, então, da religiosidade, a espiritualidade nessa abreviatura RE, não é? Ganha relevância quando a gente fala de expectativas, mas a gente fala de esperança, a gente fala de resiliência, a gente fala de uma necessidade de desenvolver habilidades que muitos acreditam que sejam natas, mas que às vezes estão escondidinhos, e com isso, nessa motivação, a gente ajudar nesse período, né, com esses desafios, por exemplo, relacionados às doenças crônicas, somente as degenerativas. Por favor, Maurício. Eu vou sempre falar, por favor, que você já sabe que eu estou agradecendo e para seguir. Rapidamente, né, para a gente entender, outro dia eu estava também num evento, e aí a pessoa, de uma forma inadequada, disse, Annelise, você lá na presidência, porque eu acabei sendo presidente, né, da RJ, da SBGG, vocês sempre falam da assistência de justificar isso, que o envelhecimento é doença. Eu quase caí da cadeira, eu respirei fundo 3 vezes, né, quando a gente, né, não pode reagir, a gente tem que responder de forma elegante, digo, olha, acho que é um equívoco, em nenhum momento nós da sociedade científica, qualquer que seja, principalmente a SBGG, a gente coloca o envelhecimento como sinônimo de doença.
A gente tem alguns conceitos importantes do envelhecimento. 2 deles eu não coloquei aqui, que é a autonomia, capacidade de tomar decisões, e independência, essa capacidade de nos movimentar, não é? De cuidarmos das nossas atividades básicas, comer sozinho, vestir sozinho, ou das instrumentais, comprar remédio, viajar, fazer comida. Isso chama-se senescência, que é um outro conceito muito importante atrelado ao processo do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer se der certo, porque se não der certo, nós não estaríamos aqui, ou as pessoas que já faleceram. Então, nesse sentido, existem características nesse ciclo vital, nesse ciclo de vida. Tal qual a criança, o adolescente, o adulto, existem características biológicas chamadas senescência. É uma perda muscular, é uma perda óssea, essa perda do colágeno, né? A perda, por exemplo, das nossas percepções, da presbiopia, a presbiacusia. Isso são características, tais quais as flores, né? Verdes, depois vermelhas, depois marrons. Só lembrar, por exemplo, da árvore canadense, aquele símbolo, não falei que ele estava aqui, tão bonito que eu acho que é o Acer, né? Nesse processo do envelhecimento, os gatos, né? Os cães, a vida biológica, ela vai envelhecer. Por outro lado, a senilidade. Então, quando a gente diz assim, antigamente, ele tem uma demência senil, na verdade é um termo antigo, é um termo que a gente não usa mais da mesma forma, não é? Que a gente fala que ele está com a senilidade, ele está senil. Por quê? Porque senil é isso, é o estar envelhecendo, né? O estar, e senilidade é com doença. E, teoricamente, se a gente está dizendo que envelhecimento não é sinônimo de doença, o que caracteriza, então, essa senilidade? E aí vem, né, nesse acompanhamento com os nossos hábitos, né, com fatores de risco, e também com as doenças crônicas. Esse grau de senilidade vai estar muito atrelado a esses fatores de risco, como eu comentei, fatores protetores, a genética, a hereditariedade, mas as nossas escolhas. Então, é muito importante que a gente entenda que senescência, né, o processo de envelhecimento normal, e a senilidade, esse envelhecimento com doença, cuja gravidade, né, intensidade, vai variar muito de pessoas em função exatamente dessas outras características, hereditariedade, genética e as nossas escolhas, por favor. E aí, o que a gente pode entender é que nesse processo do envelhecimento, essas características biológicas, se a gente pensar o ser nas suas 4 dimensões, ela vai, cada dimensão, ela vai ter a sua característica, né? Quando eu falei da musculatura, quando eu falei dos hormônios, né? A menopausa, por exemplo, está muito em voga hoje em dia, nos 50 a mais, no sistema cardiovascular, na substituição, por exemplo, das fibras, quando você tem arritmia, né? Você tem essa substituição das fibras do automatismo, né? Do marca-passo natural por fibras de colágeno, então é comum você ter, e muitas pessoas mais velhas, né? Por exemplo, consequências disso, e características dentro da saúde mental. A gente tem consequências da senescência, por exemplo, na memória, nos reflexos, no sono. Há um padrão de sono diferente no processo do envelhecimento, né? E aí vem as características sociais também, as relações, os papéis. A gente perde papéis, a gente ganha papéis, a gente troca papéis, e a gente muitas vezes lida com algumas perdas, sim, essas perdas de papéis ou perdas sociais, com amigos, familiares, e aí vem os estereótipos negativos do processo do envelhecimento. E se vocês pararem para pensar, o envelhecimento enquanto preconceito é uma causa de todos. Se é uma causa de todos, talvez não seja de nenhum, porque, vejam, LGBT, racismo, não é? O preconceito em relação a gênero, mas quando a gente fala do envelhecimento, não é? Por que é tão dentro de nós? Eu tenho vários pacientes, mas doutora, eu não consigo mais, mas isso eu perdi a capacidade, assim, mas onde é que está escrito isso? Então, nós temos incutido, né? E é difícil a gente tirar, né, essa tarja, esse rótulo no envelhecimento, do etarismo dentro de nós. Os nossos jargões são assim, eu já estou velha, eu não sou mais a mesma pessoa, e a gente não consegue ver um lado positivo nisso, né?
de escolhas mais sensatas, do uso eficiente do tempo, de possibilidade, se assim é possível, né? E aí a gente começa a discutir o que é sucesso, e sucesso na nossa sociedade capitalista, consumista, utilitarista, muitas vezes, e não no conceito da bioética, porque agora eu tenho que ter cuidado, já que eu estou no programa de bioética, mas é importante que a gente entenda as características sociais envolvendo o processo do envelhecimento. Mais um, por favor. E aí, nessas características existenciais, em função disso, muitas contradições, ambiguidades. Eu posso dizer por mim, eu tenho quase 50, na minha cabeça eu tenho 20, mas eu não corro da mesma forma que eu corria, eu não nado da mesma forma que eu nadava, eu não entendo os meus residentes, muitas vezes. Outro dia, as minhas duas adoráveis, eu amo as minhas residentes, e elas estavam falando determinadas coisas de trabalho, eu falei assim, por favor, vocês não façam isso comigo. Vocês estão reclamando de passar visita no final de semana. Eu, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu quase não tinha tempo, não é? Então, é isso, são essas ambiguidades. Muitas vezes a gente não se acha pertencente ao ambiente, e aí a gente começa a refletir o sentido da vida. Uau, eu que tinha muitas expectativas aos 20 anos, passaram-se 30, será que eu consegui atingir o que eu gostaria? Eu começo a refletir sobre a finitude, sobre a morte, sobre as minhas referências. A Lúcia Veríssimo começou, né, nesse podcast, que eu vou lembrar o nome já. Ela disse assim, olha, para mim, eu me vejo envelhecida quando eu perco essas referências. E aí, quando eu vejo mortes de pessoas, né, públicas, que para mim seriam, né, colegas, amigos, porque entram na minha casa através da televisão todos os dias, eu perco as minhas referências. Eu perco as pessoas que poderiam ser meus ídolos ou poderiam me ajudar nesse crescimento intelectual, cultural. A gente vai buscando cada vez mais, se assim for, claro, se a gente enfrenta o autoconhecimento, essa condição da gente se ver, né? E principalmente nesse momento em que a gente lida com 5 gerações diferentes. Eu tenho pacientes centenários, e aí eu tenho os filhos dos centenários, eu tenho os netos dos centenários, e olha só, a oportunidade de lidar com 5 gerações diferentes. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade, são os desafios, porque a tecnologia está aí. A cada 5 anos, o mundo muda, e o mundo muda de uma forma bem... e não é sutil, é bem... Oh, meu Deus, é bem contundente. A gente fala do mundo bunny, do mundo VUCA. Ele é volátil, ele é instável, ele não tem garantias, né? E como é que essas gerações distintas, né? Os baby boomers, né? Veja a crise de 29, ainda tem pessoas, né, que vão fazer ainda 100 anos em 2029. Então, como elas lidam com isso e com as crises intergeracionais, por favor? E aí, essas características existenciais do processo do envelhecimento casam, né, geram na gente, né, momentos de introspecção, né, desse autoconhecimento, mas a gente acaba reavaliando escolhas, e se a gente não olhar para esse copo de uma forma mais cheia, se a gente tiver a tendência a olhar o copo mais vazio, é claro que a gente vai ter um olhar da decrepitude de uma forma mais destacada. E aí é uma transição física, uma transição, né, mental, social, quiçá existencial, e um estranhamento. Muitas vezes no envelhecimento a gente tem, né, diante dessa transição. O meu pai, por exemplo, fala que ele se viu velho quando ele se olhou no espelho aos 70 anos. Meu pai tem uma doença neurológica avançada há mais de 15 anos, e só depois, né, aos 70, já com a doença instalada, se olha no espelho e ele, caramba, eu estou velho. Isso quer dizer o quê? Né? E aí, é claro que se a gente não tiver dentro dessa busca, desse autoconhecimento, você não vai perceber ganhos existenciais, apesar das perdas. Como é que a gente lida com esse limão transformando uma limonada? Como a gente consegue ainda encontrar conexões? A gente pode, né, transcender? Como é que a gente pode encontrar propósito? E é isso a gente já vai falar, não é? Como a gente pode encontrar projetos? Como a gente ainda pode se sentir ainda um diamante que ainda pode ser lapidado? Próximo, por favor. E aí nós, profissionais de saúde, vamos ser um canal para isso, porque se a gente olhar, não é uma estatística de 19, mas, assim, se a gente olhar, não está muito diferente de hoje, né? Quais são a prevalência das doenças acima de 80 anos? Olha lá, doenças
cardiovasculares, a hipertensão, olha a depressão, né? Clica mais um, Maurício, por favor, porque eu acho que eu envolvi a depressão. Isso, olha, quase 12% tem pacientes que são portadores de depressão acima de 80. Olha, se a gente for para pensar, 12% é muito pouco. Só que a gente destaca muito a depressão e, além de destacar muito, a gente também não diagnostica. Esse é um outro problema também. E a depressão é um fator de risco para a demência. E, às vezes, as duas estão ao mesmo tempo. E aí, se a gente não tiver esse olhar, aí eu vou vender um pouquinho do meu peixe, o olhar da geriatria, da gerontologia, a gente vai achar, isso é coisa de velho. Ah, ele está teimoso porque ele sempre foi assim, ele sempre foi ranzinza. Olha aí a rotulação, olha aí o preconceito de alguma forma subliminar, né? Por favor, próximo. Então, assim, não quer dizer, a gente fala, é a terceira idade, a melhor idade, a superidade, a hiperidade. Não, é a idade. É a idade que tem com as suas características, obviamente, físicas, né, biológicas, mas tem outras características tais quais, como eu falei, os outros ciclos biológicos. E aí, a gente, dentro ainda desse preconceito social, a gente sempre acha que tem um lado da solidão, desse sofrimento espiritual, porque, claro, a viuvez, né, quando, por exemplo, morre, então, um filho, isso é da ordem, é o contrário da natureza. Que ferramentas psíquicas uma mãe de 70, de 80 anos, que vem do interior, sei lá, de Minas Gerais, vai saber lidar com a perda de um filho, né? E isso pode ser o motivo de toda uma epigenética familiar, e eu digo até causa própria, né? Eu tenho uma avó numa LPI hoje, centenária, ela é portadora de demência, por uso abusivo de benzodiazepínicos, mas o filho dela mais velho morreu, ele tinha 10 anos. Toda a família sofreu a partir daí, porque ela começou o uso de medicações, e aí toda uma geração de filhos, inclusive a minha mãe, também sofre. E aí, o impacto emocional dessa solidão da velhice é um fator de risco. A solidão, a gente já sabe, o isolamento social, né? A gente falou de depressão, já está, o estudo da Lancet dizendo que são fatores de risco para a demência. Aí o sentimento de desamparo, essa rede social mais curta, a perda, obviamente, e a finitude direta. Será que a gente dá espaço para falar sobre isso? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vive, né, em prédios, em selvas de pedra. Qual é o papel do coletivo, né, da solidariedade nisso? Será que a gente só consegue dizer vai chover hoje, bom dia? Aqui no Rio é assim, né? Abre o elevador, quando fala bom dia, né? Bom dia, será que vai chover hoje? Está quente, hoje está faltando água. Será que a gente não consegue ir um pouquinho mais além? A que ponto a gente vem, né, perdendo o interesse pelo outro? Porque o outro, nós somos o outro do outro. Se a gente perde o interesse do outro de uma forma, a gente está também perdendo interesse por nós. Vamos lá. E aí vem, nesse processo do envelhecimento, por favor, esses estigmas. E aí vem o sofrimento, que no final ele acaba expressando no sofrimento existencial. Às vezes a pessoa não sabe dizer, ela somatiza. E aí, quando a gente vai perguntar, quando a gente vai se aproximar, quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente percebe essas conexões numa questão, né? E a Cicely Saunders, nos cuidados paliativos, falando muito da dor total, que é uma dor física que é amplificada por uma outra dor, geralmente social, né? E existencial. E aí a gente sabe o impacto, né, da religião, da religiosidade, da espiritualidade na pessoa idosa, e o impacto, a gente já vem estudando, esse grupo é para isso, né? Hoje o foco é na pessoa idosa, então a gente já sabe menores taxas de depressão, ansiedade, suicídio, insônia, hipertensão, taquicardia. A gente sabe da importância de trabalhar esses conceitos, né, por conta do coping, as estratégias de lidar com o estresse, lidar com o luto, com as perdas, obviamente, físicas, como eu falei, por conta da osteoartrite, por conta, sei lá, de uma sequela, de um AVC, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Chama-se uma readequação de uma nova condição de saúde. E aí a gente vai discutir, né, ainda ao longo desse encontro de hoje, quais são esses meios, né? A oração, a meditação, como é que a gente vai ressignificar, como é que a gente vai olhar para um passado de uma outra maneira. Isso é uma técnica e é muito interessante, porque às vezes olhar pelo retrovisor, a gente consegue interpretar de uma outra maneira. Por favor, o próximo. E aí, a gente tem que, de alguma forma, batalhar até para essa própria pessoa tentar reduzir os seus próprios preconceitos. Não vou para a psicologia porque psicólogo é coisa de maluco. E eu escuto isso, vira e mexe,
lá no consultório, né? A pessoa não se dá a chance de abrir, não se dá a chance de ver uma outra oportunidade, não consegue num pensamento e num mindset, não é mais flexível em função de um aprendizado. E muito isso vem da psicologia, depois a gente pode falar sobre isso, do sofrimento aprendido, que é um conceito que vem que mostra, se eu já passei por isso, eu também vou passar por aquilo, e está tudo bem, e vamos seguindo, mas de uma forma rígida, né, sem se abrir. Essas nossas dificuldades na prática, normalmente, lidar, não vou dizer que é a maioria das pessoas, mas é um dos nossos desafios, né? A gente sabe da importância das comunidades, a gente sabe, por exemplo, do apoio solidário dentro de uma religião, né, no conjunto de ritos, de crenças, de hábitos, mas a gente sabe de outras instituições não relacionadas à religião, mas que tem uma comunidade. Um outro exemplo aqui do prédio, a gente fez o convívio condomínio, em que a gente se reúne, não é, para jogar um bingo. Agora eu estou montando, né, uma oficina chamada Que Livro Você Está Lendo? E aí, em vez da gente sugerir a leitura do mês, a pessoa vai e vai comentar o livro que ela está lendo. Vocês acham realmente que as pessoas estão lendo? Muito pouco, mas é um motivo para se encontrar. A gente tem que ter motivos. Motivo é o cafezinho, motivo é o problema da caixa d'água, motivo é o encontro. E isso faz com que, se tornando um hábito, amenize algumas dores, por exemplo, da solidão que a gente comentou, não é? A gente sabe desse impacto positivo da religiosidade, espiritualidade, em comportamentos saudáveis, né? Em redução do álcool, redução do fumo, redução de drogas, inclusive drogas ilícitas. Vocês, a literatura diz, né? Vocês, assim, a literatura diz o quanto o alcoolismo é presente na pessoa idosa e a gente não pergunta. Existe uma ferramenta chamada CAGE, né? São 4 perguntinhas, né? Se bebe muito, o que ele acha disso? E aí são, de uma forma mais sensível, né? A gente vai percebendo o quanto existe um exagero. E a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, perfeito? Além de ser fator de risco, por exemplo, para demência e para outras doenças como ciência cardíaca e por aí vai. A gente sabe que essa abordagem da religiosidade e espiritualidade nos ajuda na melhora da dor, na qualidade de vida, nessa sensação de pertencimento, pode passar, por favor, nessa sensação de que, caramba, eu ainda tenho, como eu falei, uma, entre aspas, né, utilidade. A gente vem da nossa cultura ocidental, não é? Numa cultura muito, como eu falei, né, capital, não é, da produção, de utilidade nesse sentido de mão de obra, de estar, e comparando com a cultura oriental, qual a importância, né, dessas pessoas mais velhas na comunidade, nas tribos. Isso a gente fala não só de Índia, é claro que a gente fala do Japão, principalmente por conta da ilha de Okinawa, mas a gente fala da China, a gente fala da Índia, a gente fala das tribos africanas. E por que não falar dos índios? O povo originário, a importância do pajé, são as pessoas mais velhas que são tão importantes para essa cultura. E a gente ainda precisa caminhar um pouquinho. A gente, claro, como eu venho falando, a gente tem esses desafios relacionados à decrepitude desse ciclo de vida, desse ciclo biológico, né? A gente tem crises de fé, é claro, né? O sentimento do abandono da sua divindade, quando a gente está falando de coping religioso negativo, e isso, muitas vezes, para um profissional ainda inexperiente, é difícil sair dessa saia justa. Então é importante, que bom que estamos aqui para a gente falar sobre isso. Recentemente a professora Mari Ruth falou lá no nosso grupo, Jéssica, a respeito do coping negativo, não é, religioso. Você pode ter conflitos com o tratamento, você pode ter uma pressão da própria comunidade para não aderir a determinadas intervenções médicas. Então, olha a importância, não é, dessa nossa abordagem aqui, não é, em relação à religião, à espiritualidade como um todo. E a gente já sabe, nós somos aqui um grupo maduro, que religião e espiritualidade não são coincidentes, são coisas distintas, e eu vou depois colocar para a pessoa idosa algumas outras expressões tão importantes e são ferramentas para a gente. Pode passar, Maurício, por favor. É importante que nós tenhamos também um cardápio. Nós, profissionais da saúde, às vezes a gente está muito na caixinha, né, do books on the table. O médico é muito assim, né, Maurício? A gente, não, tem que estar no guideline, evidência, tal, conceito. Mas, às vezes, principalmente da pessoa idosa, eu imagino que na pediatria, não sei se a Mônica está aí, na pediatria a gente precisa de uma caixa de ferramentas, né, para lidar com esses desafios e fazer uma abordagem sensata e de acordo com o que é a pessoa, não somos nós, não é a nossa verdade, né, é a verdade da pessoa. Porque o que é o importante, né? Focar essa esperança, essa resiliência, essa paz, esse conforto.
E o cuidado é uma resposta às necessidades, esse cuidado da espiritualidade, esse interesse genuíno pela essa outra pessoa, quando a gente olha no olho, né? A pessoa que é enxergada, quando a gente fala pelo nome, a senhora é Dona Maria, a senhora tem 78 anos, torce pelo Palmeiras, vai ver as Libertadores, se der certo, vai tomar... Eu não sou nada, só estou dizendo assim, o que é importante para a pessoa? A gente precisa se comunicar com ela, se conectar com ela. É o idioma dela, a gente vai ter que aprender a linguagem dela. Isso é importante. Para isso, a escutativa. E a escutativa é uma forma atenta. Não tem um relógio. Eu estou rápida porque eu estou olhando aqui o relógio, porque eu quero que a gente, né, possa discutir. Mas é isso, e a presença. Às vezes o silêncio pode ser muito confortante. Nós, profissionais de saúde, a gente está sempre prescrevendo. Prescreva o sol, prescreva o exercício, prescreva o remédio do colesterol, prescreva a meditação, a gente prescreve tudo. Porque a gente tem uma necessidade de falar e a sociedade espera da gente uma prescrição. Só que a gente pode ficar em silêncio, e o silêncio ele pode ser um excelente remédio, um excelente acolhimento, um excelente conforto. Práticas significativas para a pessoa, o que ela gosta, né? Ela tem um altar, ela tem um rito, ela tem as pequenas manias. Existe um livro chamado Pequenos Hábitos, né? São Pequenos Hábitos Atômicos. Esse livro é muito legal. Quando uma pessoa pensa em criar, não é, hábitos saudáveis, ele fala, olha, não adianta ser uma coisa enorme. Tenta observar o seu dia, o que você pode fazer. Se você levanta, toma um café, escova dente, mas você quer meditar, então você levanta 5 minutinhos, respira, depois você toma um café, depois você escova o dente. É não perder o encadeamento e, aos pouquinhos, você inserir coisas novas. Por favor, próximo. E aí isso exige da gente, não tem jeito. Mesmo nesse nosso mundo corrido, automático, exige um pouco da gente. E se a gente está aqui, a gente quer cada vez mais se tornar profissionais melhores. E eu digo mais, isso é até algo egoísta da nossa parte, porque se a gente se torna profissionais melhores, a gente também está se tornando pessoas melhores. Porque a gente vai falar do autocuidado. Não adianta falar de espiritualidade do outro se a gente não enxerga a nossa própria espiritualidade. Porque isso, nessa dimensão da pessoa idosa, é claro que a gente vai enxergar, dar um significado, ou ressignificar o momento passado, né? Um legado. As pessoas, às vezes, têm uma forma mais pessimista, não é? Mais negativa, mais, digamos assim, ó vida, ó Deus, ó azar, né? Essas características e caricaturas, não é? A gente pode fugir disso. Tem a neuroplasticidade, tem, como eu falei, o poder do hábito. Mal ou bem, a gente consegue trabalhar. Agora, é preciso estar do lado dessa pessoa, não é? Que conexão que ela tem, de que forma a gente vai ajudar a perdoar e reconciliar. Isso é tão difícil, a minha terapeuta fala, olha, perdoar é só com o divino, a gente desculpa. E aí é isso, não é? Porque quando a gente perdoa, a gente esquece o passado. Isso não quer dizer que a gente possa ter um futuro, mas você se liberta. Por isso a raiva é muito ruim, esse sentimento de vingança, não é? Do rancor, é péssimo para a gente, porque a pessoa pode não estar nem aí, e isso acaba minando e gera uma redução da imunidade e acaba, obviamente, gerando doenças e piora da doença, não é? Vamos lá, esperança e transcendência diante de uma finitude, é a esperança, um milagre, que os médicos serão inspirados para encontrar as melhores medicações, que o enfermeiro vai estar num dia bom para prover o melhor cuidado, com paciência. Então, às vezes, o milagre não é o milagre da cura, mas o milagre do conforto, o milagre das melhores escolhas, o milagre de encontrar paz. Por favor, o próximo, porque não é fácil, muitas vezes, num turbilhão. E aí, essa integração da prática vai depender muito da gente, do nosso interesse genuíno, né? A gente identificar essas necessidades, quais são esses recursos espirituais do paciente. Existem vários, né, vários artigos, né, livros que abordam sobre isso. O paciente, às vezes, fala, ele grita, e às vezes está subliminar. Então, a gente tem que abrir os olhos mesmo, olhos de águia, para tentar interpretar o que ele quer dizer com determinadas frases, não é? É importante porque vai melhorar a relação médico-paciente, é isso que a gente quer, porque se a gente tem uma boa relação médico-paciente, o paciente vai aderir às nossas medicações, às nossas prescrições, não vai ser o vizinho, não vai ser o Google, não vai ser o Shoptime que vai prescrever, vai ser nós mesmos, porque vocês acham que o paciente não mente para a gente? Claro que mente.
né? Então, a gente tem que, de alguma forma, encontrar um caminho de não julgar, para ele se sentir num ambiente de confiança para dizer, olha, realmente, doutora, eu não pude fazer porque o remédio é caro, porque minha vizinha disse que toma esse aqui, é primo igual, e a gente sabe que nem sempre é primo igual, né? E aí a gente pode fazer perguntas chaves inicialmente, né? Sua fé é importante, suas crenças, né? Isso que a gente está conversando agora pode fazer diferença no seu tratamento, no seu cuidado, ou a gente já vai para as ferramentas já protocolares, né? O FICA, da Pchowski, né? O Spirit, o Hope, o Valu, o Patient, a gente tem várias diretrizes, às vezes eu não gosto muito de falar de protocolo, não, várias diretrizes que podem nos ajudar, não é? Existe algo na sua crença que lhe incomoda, ou que pode influenciar? Existe algo que você gostaria que eu soubesse para te ajudar melhor? Pode passar, Maurício, por favor. Que outras perguntas abertas, né, assim, para convidar essa pessoa a conversar sobre isso? Muitos esperam da gente isso, muitos têm vergonha, muitos querem, de alguma forma, que a gente inicie essa conversa. Por favor, Maurício, essa referência é muito legal, viu? Existem outros recursos, né? Esse baralho mais importante do SBGG, ele fala de categorias, né? Está aqui na minha mão. É muito interessante. A gente pode pedir, olha, na próxima consulta, já que eu estou percebendo que o senhor está um pouco incomodado, o senhor me disse, né, que está sem dormir, está preocupado, né, sei lá, com seus filhos, com seus netos. Quem sabe a gente não vai descobrir o que é mais importante, o que está por detrás. A gente aqui tem né, são cartas, são categorias, enfim, a gente vai ajudando, é um outro recurso. O próximo, por favor. Além do que, a gente está aqui também nos capacitando. Então, a gente tem grupos, né, para nos inspirar e para nos ajudar a estudar, ou pelo menos nos motivar, né? Esse aqui, o grupo que a gente, então, nesse momento, está encontrando, né? Tem lá o nosso grupo do Rio de Janeiro, tem o NUPS também tão famoso. Próximo, por favor. Tem muita literatura, né? Esse livro, o segundo não saiu. Tem 2 livros da SBGG-RJ, Espiritualidade e Gerontologia, que foi baseado em 2 workshops. O outro que não saiu nessa figura também é gratuito, chama Perspectivas do Envelhecimento. É um conjunto de cartilhas que nós fizemos, é só ir no site da SBGG-RJ e fazer um download gratuito. Esse outro livro online também, só que é da Nacional. Esse é pago, mas todo profissional de saúde que tiver interesse, eu acho que vale a pena, se quiser buscar mais literatura, por favor, mas esse é o início, esse e-book é o início, assim, para quem está começando. Acho que aqui a gente está mais maduro, a gente já pode partir para outras referências também. Porque, assim, vai exigir da gente um preparo, né, emocional, vai exigir da gente um preparo técnico, porque a gente vai ter que, talvez, reorganizar a nossa anamnese, a gente vai ter que abrir mais os nossos poros sensíveis, né, para uma questão cultural. Imagina eu, carioca, né, conversando às vezes ou abordando um paciente em Curitiba que tem outra formação, tem outro estilo de vida, não é? E aí, às vezes, eles podem ficar mais assustados com o nosso jeito caliente, né, extrovertido de ser, e mais informal, e a gente sentir uma diferença, às vezes, no momento, né, de pessoas mais introspectivas. Então, a gente vai ter que entender essa cultura também e respeitar. Acima de tudo, respeitar, né? Essa identificação dos fatores de risco, dos fatores protetores, quais são os recursos que a gente tem para utilizar. E, claro, pessoal, é uma abordagem flexível, né? Não existe a melhor forma, não existe a forma ideal, existe, às vezes, até tentativa e erro no início. A gente vai errar, eu já errei bastante, mas a gente sempre, genuinamente, nessa transparência, nessa relação profícua com o paciente, né, de construir uma relação. Isso é importante. A gente não estabelece uma relação de um dia para o outro e compra na farmácia. A gente constrói, a gente tem que estar disponível internamente para isso. Vamos lá, por favor. Por isso, esse autocuidado que a gente vai falar. A documentação ela precisa ser muito estruturada, né? A gente tem que saber o que registrar, a linguagem, né, neutra, é importante. A gente, às vezes, faz algumas observações que só a gente sabe, né? Mas só ter cuidado, principalmente quando a gente está falando de instituições, né? O prontuário é do paciente, é da pessoa, né? E se a gente está falando de uma instituição, a gente tem que ter cuidado com o que escreve, e escrever de uma forma mais detalhada possível. Não é uma questão só legal, mas é uma questão de transição do cuidado para evitar ruídos de comunicação, né? Então,
ter esse cuidado, ter esse carinho. Eu aprendi que quando a gente faz comida, por exemplo, legume, quando a gente parte bem pequenininho, é que a gente está colocando amor, a gente está fazendo carinho. Então, assim, é a mesma coisa, é a riqueza dos detalhes. A geriatria e os cuidados paliativos também, vocês me desculpem, mas é a medicina dos detalhes. Talvez a pediatria também, tá? Mas se a gente não tiver esse cuidado com os detalhes, se a gente não tiver esse envolvimento com o além, e não é o além superior, é o além do que a pessoa está nos mostrando, talvez a gente não vai conseguir ter o sucesso que a gente imagina. Por favor, o próximo. Então, a documentação é muito importante. Aí aqui eu mostro, por exemplo, o prontuário afetivo. Eu lá no hospital, recentemente, a gente tem que trabalhar a organização do serviço, a implantação do serviço, a autoestima da equipe, tudo que pode ser feito para melhorar os atendimentos. A gente começou, né, mesmo imprimindo lá, bonitinho, aí eu já consegui uma verbinha para comprar os vidros, sem licitação, estou feliz da vida, consegui um precinho bom, próximo, por favor. Para a gente tentar fazer diferente, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente só acha que é cuidados paliativos e fim de vida. É claro que não. Aliás, a gente ainda acha que cuidados paliativos são só fim de vida. Lê do engano. Fim de vida é um capítulo dos cuidados paliativos, é muito maior. E essas intervenções, né, relacionadas à religiosidade, espiritualidade, elas são fundamentais. O que é sagrado para essa pessoa, o que é mais importante, não é? O que realmente vai fazer diferença? Ah, não, doutor, o meu médico mandou cortar o vinho, mandou cortar até a hóstia do padre. Oh, meu Deus do céu, não preciso, o vinho é bento, a hóstia é pãozinho maravilhoso. Então, a gente tenta, de alguma forma, relativizar. Porque se a gente se a gente ficar preso aos nossos dogmas, né, a nossa construção técnica, a gente não vai conseguir construir uma diretiva antecipada, a gente não vai conseguir fazer uma conferência familiar pactuando, né, exatamente o que o paciente e a família gostaria. Aí vem uma literatura até da SBGG, do Iglesias, não é, que é a humildade cultural, né? A gente tem que ter humildade cultural, né? Calçar as sandálias de humildade para alcançar exatamente esse diálogo que seja profícuo e que, no fundo, o resultado é para a pessoa, é para o paciente, é para a nossa família. Principalmente nos cuidados paliativos, porque a questão não é quem vai, é quem fica. E aí essa memória de quem fica, né? Isso é muito importante, a gente também precisa cuidar dos quem fica. Vamos lá, por favor, e por isso esse apoio familiar. E aí, rapidamente, eu já estou caminhando para o final, diferenças, né, de crianças e dos jovens, né? É o grau de autonomia, não é? A pessoa idosa, ela já está mais consolidada com as suas crenças, com os seus saberes, ela pode estar, sei lá, se sentindo coagida, pode estar, sei lá, num ambiente coercivo, mas ela sofre influência, muitas vezes, da família, então o papel da família, dependendo, pode até agir de uma forma a inibir, mas entendendo, né, que a criança ainda está em formação, o jovem ainda depende dos pais, essa relação com o estágio da vida. Então, a pessoa idosa, ela já traz, né, já carrega a sua história, as suas dores, os seus amores, já carrega as suas convicções. E isso é uma oportunidade, mas também é um desafio, vai depender de como a gente souber lidar na situação. Aí vem a técnica do espelho, né? O que ela falar para a gente devolve com a técnica socrática, faz perguntas por que e como a gente pode, de alguma maneira, ajudar nesse sentido. Talvez a gente não vai resolver tudo. E aí vem a regra de Pareto, 80 e 20, não é? Se a gente conseguir ajudar em 80%, está muito bom, mas tem coisas que a gente não vai resolver. Conflitos familiares a gente não vai resolver, medidas, escolhas de vida, né? Mudar o passado, mas é daqui para frente. O que a gente pode fazer e ressignificar daqui para frente? Por favor, Maurício. E aí, assim, pegando um outro desafio na minha área, né, que são os pacientes com demência, por isso que eu falei, não é? A gente vai aprender a lidar e abrir a caixinha, né, das ferramentas. A gente vai lidar com música, a gente vai lidar com comida, a gente vai lidar com tom de voz, a gente vai lidar com imagens, fotografias, com cheiro, com aromaterapia, com incensos. A gente vai trabalhar com as percepções, principalmente na demência avançada, quando a gente acha que não tem relação com o mundo. Lê do engano, eu já vi taquicardia, pressão arterial, movimento ocular, taquidispneia na presença, isso em UTI e enfermaria, na presença de ente querido, quando escuta a voz, quando toca a mão, o tato é importante. Então, a gente precisa incentivar essas trocas.
O que está entre o céu e a terra, a gente não sabe, a gente precisa incentivar essa troca de relação, porque é nesse momento, às vezes, que os perdões são dados, as reconciliações são feitas e a paz chega para quem vai e para quem fica. O próximo, por favor. E aí, qual é o impacto disso, né? Hoje, né, o Maurício colocou muito bem a nossa última reunião, eu tive a oportunidade de assistir algumas esse ano, então a gente sempre falou aqui, né, da melhora da qualidade de vida, do bem-estar, do manejo da dor, de outros sintomas, né, como ansiedade, insônia, depressão, compulsão alimentar, porque a gente pode passar, por favor, porque a gente vai trabalhar com ressignificados, a gente vai trabalhar com outras possibilidades e ferramentas, né? Pode passar, por favor, para cuidar dessa pessoa. Aqui também é uma referência, né? Quais são as recomendações chaves do que a gente pode fazer, e aí quais são as evidências, né? Então, a gente pode discutir isso depois. Pode passar, por favor, Maurício. E aí, a gente vai ver quais são esses mecanismos psicológicos, acaba sendo uma repetição, né? Estratégias de enfrentamento, coping, como a gente vai trabalhar a resiliência dessa pessoa, reinterpretar. É muito comum no TCC, não é? Na terapia cognitivo-comportamental, às vezes, reviver aquele passado, né? Fazer um role-play, isso é comum. Um diário emocional também, um recordatório. Isso são ferramentas que podem ajudar a elaborar, né, uma situação de um passado. A gente vai trabalhar com esses mecanismos de redução de estresse, ansiedade. Então, a meditação é uma delas, a yoga, Tai Chi Chuan, por favor, o próximo. Né? A gente vai trabalhar com a promoção do sentido. Olha, de novo, aqui, vira e mexe, a gente fala de Viktor Frankl, do propósito, né, da esperança. E a esperança não é uma esperança mentirosa, é uma esperança que tem a ver com essa realidade da pessoa que a gente pode, de alguma forma, combinar e pactuar com ela. Né? E desenvolvimento de virtudes. Todos nós temos virtudes, não só as virtudes aristotélicas, não. Todo mundo tem uma bondade amorosa, todo mundo tem uma compaixão, só que está aqui, a gente acaba não desenvolvendo, porque a gente também é massacrado pela vida, não é? Então, tentar ressignificar com essa pessoa, né? Às vezes um pai que foi um pai castrador, uma mãe abusiva, e no final essa filha tem que dar conta disso. Então, como a gente pode trabalhar o próximo, por favor, nesse sentido? E aí vem, olha só, o que eu sempre defendo e falo bem aqui no meu prédio, o poder do coletivo, o poder do social, esses mecanismos de ajuda. A gente viu isso na pandemia, né? Músicas, trocas mesmo de varandas, né? A gente viu esse poder e o pertencimento, a escutativa, a prevalecer a opinião e o gosto. Só quer ir de branco ou de azul? O senhor prefere estrogonofe ou frango frito? É isso, não precisa dar 15 opções, dá 2 opções, mas deixa ele optar. Ah, papai, esse Natal a gente vai passar na casa da Joana. Ah, não, mas eu quero ir para a casa da Fernanda. Então tá, vamos para a casa da Fernanda. Por que a gente não pode dialogar? Por que a gente não pode tentar criar um mecanismo em que essa pessoa se sinta ouvida, se sinta, de alguma forma, valorizada? É a sua identidade. Vamos lá, por favor, o próximo. E aí, a gente vai, de alguma forma, estimular, e nunca é tarde para se começar, né, os estilos de vida mais saudáveis. Né? A gente não fala só da atenção na alimentação, obviamente no exercício físico, mas as relações positivas e tentar sair, às vezes, daquela engenhoca, né, daquele enredamento de relações tóxicas, ou só de cobranças, ou só de ressentimento. E aí, com isso, a gente vai ver uma melhora do tratamento, a procura por cuidado, a pessoa se sente viva, né, se sente renovada, por favor, se sente de alguma forma pertencente. A gente sabe que existem, em função disso tudo, mecanismos indiretos, né, o impacto no sistema imunológico, no sistema cardiovascular, na regulação do sono. Próximo, por favor. E a gente vai falar agora de alguns mediadores, né? Então, o suporte social é um mediador desses benefícios que a gente vê nesses outcomes, né? Nesses resultados clínicos, né? Os fatores, obviamente, relacionados a hábitos saudáveis, né? Mas a gente vê as virtudes, aí eu comentei, seja da compaixão ou da bondade amorosa, mas, obviamente, aqui coloca esse slide do Júlio Tolentino, que é um cardiologista também, hoje ele é presidente do DENCA Rio de Janeiro, se não me engano, da gratidão, né, do perdão. A gente fala das práticas espirituais, não necessariamente práticas religiosas, apesar que a gente já sabe que aquele que frequenta a igreja, frequenta os ritos, eles acabam pela presença, pelo deslocamento, né, pela influência positiva do coletivo, talvez resultados melhores até.
Próximo, por favor. E esse estilo de vida. Aqui é um pouquinho mais do mesmo, né? A importância desse autoconhecimento, das práticas, né? Da gente saber lidar com as dificuldades, o significado, as conexões, por favor. Esse é o mais do próximo também, porque esse é um artigo semelhante, só que é de DPOC. Ou seja, a resiliência que vai trabalhar, né, com esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse manejo com a espiritualidade. Então, são fatores que estão associados e até, dependendo do ponto de vista epidemiológico, um confundimento positivo. Próximo, por favor. Então, de uma forma resumida, efetivamente estou acabando, o que importa, não é? Nesse momento, quando a gente fala de espiritualidade na pessoa idosa, de uma forma resumida, não é? Pode passar, Maurício, por favor. A gente vai incentivar essa pessoa a buscar um sentido, um propósito. Esse sentido pode estar no trabalho, esse sentido pode estar nos encontros, esse sentido pode estar no curso, pode estar na religião, pode ter, sei lá, numa decisão, sei lá, de cuidar de um pet, cuidar da casa, fazer uma reforma, eu não sei. A gente vai buscando um sentido e um propósito, né? A gente vai ajudar a rever a vida e vai perceber quais são esses legados, o que tem de positivo. A gente vai ajudar nesse enfrentamento da perda, o quanto a pessoa tem coragem, né, que agir com o coração, o quanto ela tem de autonomia, o quanto ela é importante nos papéis sociais, quando ela foi trabalhar e como ela conseguiu fazer essa transição e ser tão importante também dentro da sua comunidade. Por favor, o próximo. A gente vai tentar ajudar essa pessoa a lidar com essas adversidades, não tem jeito, o envelhecimento traz mudanças físicas, não tem jeito, não dá para viver lá atrás. Mas de que forma essas mudanças físicas a gente pode, mesmo com elas, conseguir sim obter qualidade no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas adaptações, na nossa flexibilidade. Eu acho que isso é possível. E isso a gente pode incentivar, talvez, trazendo luz. Talvez a pessoa que esteja lá no furacão não consiga enxergar. Esse é o nosso papel de mediador, de facilitador, mais do que prescrever qualquer coisa, com a escutativa, né? com a intenção de compreender e ajudar essa pessoa, não de forma paternalista, mas de empoderá-la a encontrar o caminho dela, não é? E, claro, com muita esperança, com muito otimismo, não é uma esperança mentirosa, uma esperança realista de que é possível, dentro, né, da capacidade dela, alcançar o que ela quer. Vai depender desse potinho, aí a gente vai alinhando expectativas. Eu nunca vou ter 1,90 m e jogar no Master do Brasil porque eu tenho 1,60 m. Nunca vou, né, conseguir surfar porque eu tenho eu tenho pavor de água fria. E sempre sonho que a onda está me pegando. Mas eu posso nadar no mar, eu não vou surfar, mas eu vou nadar. Então, de que forma a gente vai se adaptando para usufruir do que a gente quer? Tem coisa que eu já deixei até para outra vida. Eu falo, não, isso aí eu já deixei para outra vida, não dá mais para essa. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, na outra vida eu vou conseguir, sei lá, se vou, mas se não for, já estou em paz. O próximo, por favor. E é isso, senso de comunidade, de conexão, né? O que a gente se sente, de alguma forma, contribuindo, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Mesmo distante, estou aqui gesticulando e tentando, de alguma forma, vender o meu peixe, porque é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, pessoal. Eu aprendo muito, eu já tomei várias decisões ouvindo as pessoas, sabe? E isso, para a gente, dá uma sensação de continuidade, dá uma sensação, caramba, eu tenho um pedacinho dela em mim, e eu vou transferir esse pedacinho dela em mim para a minha residente, e assim que a gente vai construindo as redes positivas, né? É o grande vírus do bem, né? Vai, próximo. E aí, é claro, né, o bem-estar psicológico, né? Como eu falei, isso acaba sendo redundante. Passa, Maurício, por favor, que acho que agora para finalizar, né? Já falei isso 3 vezes, parece que eu sou mentirosa. O que é importante na pessoa idosa? É a gente estimular as diversas expressões de espiritualidade. Às vezes ela é uma pessoa que queria ser bailarina e não teve a chance de ser bailarina. Por que a gente não pode incentivar? Ela não vai ser a Ana Maria Botafogo, mas ela pode dançar, né, dentro de casa, numa comunidade, conexão com a natureza, né? O japonês fala muito do banho de floresta, né? Qual é o local da nossa cidade que a gente pode respirar um ar puro? Será que uma vez por mês a gente não pode deitar numa grama, sabe?
Será que a gente não pode pegar um papel em branco e, de uma forma abstrata, desenhar alguma coisa, depois a gente vai analisar? Sei lá, será que a gente não pode criar um ritual de uma escrita, registrar as nossas emoções e o que a gente quer, e aí com isso a gente criar um diálogo com a gente mesmo? Por que a gente não pode estar inserido numa comunidade? Por que a gente não pode ter essa ideia no próprio prédio? Por que a gente sempre acha que a pessoa do lado é chata, resmungona e mal-humorada? Por que talvez a gente aqui não esteja sendo chato, resmungona e mal-humorado? E cuidado com os valores e ética, porque isso é muitas vezes individual, e a gente vai respeitar e vai entender e não julgar, porque isso não pode ser um mecanismo de ruptura, isso tem que ser um mecanismo de entendimento e de limite, mas isso não quer dizer que a gente precisa romper com a pessoa. Isso eu não estou falando de éticas que não estão dentro da nossa, digamos assim, normativa societária, tá, pessoal? Mas é claro que tem prioridades dentro dos nossos valores, né? Então, é só a gente ter cuidado com isso, porque muitas vezes, né, quando a gente tem muito radicalismo, quando a gente tem muita verdade tentando fazer um proselitismo, né? Não falo só de religião, eu falo das nossas verdades, a gente afasta as pessoas, por favor. E esses desafios que a gente vai enfrentar, né, diante, né, de uma crise de fé, dificuldade de acesso, né, nós profissionais, a gente acha que não tem tempo, né, a gente também acha que não sabe fazer. Hoje em dia a gente tem tanta diretriz, tem tanto protocolo, tem tanta forma da gente estudar e aprender. Conflitos familiares, isso realmente não é fácil, a gente tem que, né, às vezes marcar 1, 2, 3 conferências, né, familiares, isso nos cuidados paliativos é muito comum, para a gente tentar, talvez, não achar um consenso, mas achar uma escuta. Às vezes a pessoa só precisa escutar o outro, ela não consegue escutar o outro. Aí vem técnicas da comunicação não violenta, vem da justiça restaurativa. Próximo, por favor. São outras ferramentas que a gente pode utilizar. E para a gente sair um pouquinho, né, da nossa zona de conforto, a gente estudar, por isso que a gente está aqui, né, a gente sabe que a gente vai errar, mas errar nas melhores intenções e tentar não repetir erros, ter cuidado nessa administração do tempo. A gente não pode fugir achando que não tem tempo, é que nem vacina, né? Parece que a gente não sabe o que é vacina, então não estou fazendo apologia do bem e do mal, só estou colocando que muitas vezes a gente se esquiva em relação a determinados assuntos ou determinadas propostas de cuidado por falta de tempo. Talvez a gente precise gerenciar melhor o nosso tempo. Próximo, por favor. A prudência, obviamente, né, se a gente considerar a bioética, né, a prudência, principalmente em função de autonomia e respeito, e aí vem essa diversidade cultural, né, isso está relacionado a muitas vezes, a influência nessa crença. Próximo, por favor. E aí, esse é um quadro que vai vir no próximo tratado, esse é um quadro do Rafael Cruz, muito legal, quais são as habilidades necessárias, não é? O que a gente pode desenvolver, né? A comunicação, as relações, não é? Autocuidado profissional, passa, por favor, que acabam sendo exigindo, e por isso, né? A gente precisa se cuidar, pode passar, Maurício, para cuidar do outro. E esses são exemplos lá no serviço, né? A gente tem a sorte do dia, toda terça-feira, na hora do round, a gente abre, a gente tira aí o seu papel, isso aí são frases motivacionais que eu cortei, botei ali, a sorte do dia, só falo, devolve, porque a gente gasta papel, são árvores que são cortadas. Então, leia, fotografe e volte. E ali é o clima-tempo, como é que se você está feliz, se você está triste, aí a gente, né, coloquei aqui um exemplo, no dia 18 a equipe estava feliz. E isso é que faz, de alguma forma, o sentimento de grupo e principalmente de time. Porque no início é bando, aí se a gente se junta, vira grupo, e aí quando a gente acha aí uma unidade, vira time. Vai, por favor. E é isso, né? As mensagens finais são essas, né? A gente tem que entender que a espiritualidade é uma dimensão do ser humano, não tem jeito, até o ateu, graças a Deus, ele sabe, ou se não sabe, precisa saber que ele tem esse lado que a gente precisa conversar a respeito, porque pode ser causa de muito sofrimento, né? A integração da espiritualidade no nosso dia a dia profissional, independente da área de atuação, é uma necessidade ética. Eu vou mais além, talvez seja cada vez mais uma obrigação nesse mundo fragmentado. A gente precisa juntar os fragmentos e colar, que nem aquela arte japonesa, chinesa, que fica mais bonito ainda. E é essa a importância da gente não se esquivar e desenvolver habilidades. A habilidade está aqui, está aqui. Às vezes a gente só precisa do livro para ajudar a desenvolver e refletir, próximo, Maurício, na nossa própria espiritualidade. E aí, claro, eu termino, né, colocando aí um pouquinho do nosso livro para a gente
conversar o que esse livro tem de diferente. Ele tem 3 sessões. A segunda sessão é muito interessante, como o Bruno, né, o capelão do Rio de Janeiro, acabou de defender o doutorado dele em filosofia. Ele tem, dentro da sua origem, né, a raiz, a matriz, as raízes de várias matrizes africanas das religiões. Tem uma parte que ele discrimina bem, é muito interessante, até para a cultura e para a gente atingir cada vez mais a cultura, né, dos nossos pacientes diante de tanta diversidade cultural. Aí tem capítulo de LGBT, tem partes práticas com caso clínico, enfim, não posso vender meu peixe, que aí é chato, né? Mas quem gostar, quem tiver interesse, acho que vai gostar, eu estou à disposição aí depois para falar sobre ele. Maurício, muito obrigada, viu? Desculpa se eu me alonguei. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.